Eu só quero explicar para vocês só esse detalhe. A nossa sociedade brasileira era uma sociedade conservadora. Como é que nós ficamos do jeito que nós estamos hoje? Como é que nós ficamos, como nós estamos hoje? Como? Vamos ver. As famosas novelas da Rede Globo. Todo mundo sabe que o senhor Roberto Marinho é o quê? Era o quê? Capitalista, anticomunista, completamente anticomunista. Mas quando os militares foram mexer nos comunistas, que eram jornalistas e que trabalhavam na Rede Globo, o que é que o senhor Roberto Marinho disse? Deixem os meus comunistas em paz. Por quê? Porque ele era um homem capitalista, anticomunista, mas ele era um democrata. Ele era contra a repressão. Ele protegeu, não somente. O senhor Boni, já ouviram falar do Boni da Rede Globo, né? O senhor Boni, quando ele era adolescente, trabalhou numa rádio do Rio de Janeiro com um rapaz chamado Dias Gomes. Dias Gomes não sei se os senhores sabiam disso, saibam, era, porque já faleceu, comunista de carteirinha. Não precisa acreditar em mim. Leia a autobiografia de Dias Gomes. Não é ninguém dizendo, é ele dizendo, com suas próprias palavras. Está lá. A autobiografia dele, essa é a capa da autobiografia dele, publicada pela Bertrand, do Brasil. Chama-se Apenas um Subversivo. É o título da biografia dele. Pelo título, você já tem tudo, né? Apenas um subversivo. E o senhor Dias Gomes era casado com uma outra senhora chamada Janete Claire. Durante toda a década de 70, os dois fizeram dobradinha. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, nas novelas da Rede Globo, e fizeram o grande império de novelas da Rede Globo. Comunistas. Eu conheço um militar aqui de Cuiabá, Coronel Rogério, que é esposo de Dona Sara. Muitos de vocês conhecem. Eles moravam no Rio de Janeiro, na época do golpe militar. O Coronel Rogério chefiou o grupo de soldados que entrou na casa de Dias Gomes e Janete Claire, buscando o quê? Ele mesmo diz: armas e livros subversivos. Ou seja, livros que ensinassem guerrilha, não sei o que, etc e tal. Só que eles não sabiam que esse tipo de comunista aqui estava preocupado com outra coisa, que era acabar com a nossa moral burguesa. Leiam a biografia de Dias Gomes, vocês vão se divertir. Só vou dar uma pequena noção. Primeira novela que ele fez, ele mesmo diz que ele atacou o tema do divórcio, que no Brasil, naquela época, ainda era tabu. Ainda era tabu. Segunda novela que ele fez, não sou eu quem estou dizendo, ele diz na biografia dele. Segunda novela que ele fez, Celibato Clerical. Em 1975, ele tentou levar ao ar uma famosa novela, 75, chamada Roque Santeiro. Atenção, essa novela não foi ao ar, só foi em 85. Por quê? Porque em 75 o telefone dele estava grampeado, os militares descobriram, isso está escrito na biografia dele, os militares descobriram o que ele queria com a novela. Por quê? Ele diz no microfone, no telefone, né? O que ele pretendia com a novela, e a pessoa com quem ele estava falando: ah, ótimo, cara, os militares são burros, eles nunca vão descobrir isso. Está na biografia dele. Confissão dele mesmo. Só para dar um gostinho, vamos lembrar da novela Roque Santeiro. Qual é o tema? E me digam se isso não é uma destruição do cristianismo. Sutil, porém real. Está lá, Padre Albano conversando com o Padre Hipólito. Quem era Padre Albano?
um padre da teologia da libertação. Padre Hipólito, um padre conservador de batina. Tá? Não sei se você se lembra da novela, mas estão lá os dois, ó, conversando. É evidente que o padre Albano se apaixona por uma mulher e finalmente deixa o sacerdócio. Né? Porém, é interessante o tema também com relação ao padre Hipólito. Ou seja, o Roque Santeiro, que está ali a estátua dele, né, a estátua do Roque Santeiro, que era o mártir daquela cidade, ele morreu e o padre Hipólito, o conservador, vendia santinho do Roque Santeiro e tinha o comércio com a história de Roque Santeiro. Então, veja só, acontece que o Roque Santeiro não tinha morrido. E o morto-vivo resolve aparecer no meio da novela. Padre Hipólito e etc e tal, o pessoal tenta encobrir. Padre Albano quer denunciar. Então vejam só a ideia. O cristianismo cria mitos falsos. É necessário denunciar esses mitos, porque eles estão se aproveitando do povo. Foi o maior sucesso de audiência da década de 80. Porque década de 80, 85, já estávamos em clima de abertura, né? E clima de abertura, 85 foi o ano em que o Tancredo deveria ter tomado posse.